todos bem-vindos ao programa Débora Histórica de 23 de fevereiro de 2023 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento e na arte, a música, um poema e uma agenda de eventos cultural todas as quintas-feiras a partir das 6 da manhã. E às terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos também ligados ao programa Débora Histórica e aos projetos. E no dia 21 foi publicada a entrevista com Manuel dos Santos, campeão de natação. Ele foi o terceiro atleta a trazer medalha e reconhecimento do esporte para o Brasil. Então vale muito assistir. Eu espero vocês nesse vídeo também. Bom, como eu falei na semana passada, meu amigo me manda todos os dias uma figura e um poema que ele faz. Então eu vou ler para vocês através dessa figurinha, né? Aí vocês podem comentar. Então ele disse assim: amemos, sim, amemos. E atravessemos as partículas, as pontas do sol, os vãos das florestas, os dosséis das flores. E louvemos cada instante e nos sintamos felizes pelo que recebemos e somos. A vida está muito além disso. Então eu achei muito bonito para fazer essa postagem. Eu achei todos bonitos, por isso que eu resolvi colocar essa postagem. Então vamos lá, continuando. O motivo deste programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de família, de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. O programa Débora Histórica também participa de outros programas, como o Talk Clóvis Ribeiro, apresentado todas as quintas-feiras das 12 às 13 horas, e o Olhar Cidadão, todas as terças das 12 às 13 horas na Rádio Cidadã FM, quando você poderá participar no YouTube como no Facebook. E os links todos estão na descrição do programa, inclusive os que eu participei. Eu também participo de vez em quando do programa Laio Santos TV. Este programa, este ano inclusive, eu programei para falar sobre a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube. Não só deles, tá? Mas outros assuntos também vão entre esses assuntos. A pedido do meu amigo Vernef Ferro e do Adriano Laio, da Laio Santos TV, um programa no YouTube. A Laio Santos TV tem a melhor resenha dos jogos do Santos Futebol Clube e neste canal a estrela é você, o torcedor. Inscreva-se e participe. O link também está na descrição do programa. E vai ao ar todos os dias às 9h30 da noite, às 21h30. Nós voltamos já já após a apresentação do estúdio Companhia Casa da Sogra. Vamos continuar com a história da cidade de Santos hoje?
Então, no dia 5 eu falei sobre a Avenida na Costa, no dia 12 sobre o filme que narra a vida do rei Pelé, do Edson Arantes do Nascimento, dia 19 sobre o Porto de Santos, Benedito Calixto e o Museu do Café, dia 26 falei sobre Urbano Caldeira Filho, dia 2 de fevereiro eu não gravei, dia 9 os Jardins da Orla de Santos e uma parte do Santos Futebol Clube. No dia 16 a matéria foi sobre o Parque Indígena e hoje vamos falar sobre o início da cidade de Santos. Então eu coloquei aqui, este relato está na íntegra e foi retirado da página oficial da cidade de Santos, ok? Então, verificam-se relatos a respeito da ilha de São Vicente apenas 2 anos após o descobrimento oficial do Brasil em 1502 com a expedição de Américo Vespúcio para o reconhecimento da costa brasileira. Ao passar pela Ilha Dantes, conhecida pelos indígenas sob o nome de Goiaó ou Guaiaó, a expedição decidiu dar-lhe o nome do Santo do Dia, São Vicente. A coroa portuguesa interessou-se pouco pela região nos 30 anos que se seguiram à expedição. Durante este tempo, vários corsários e piratas acudiam à região em busca do pau-brasil, madeira nobre que era objeto de cobiça na época largamente explorada pelos portugueses na Mata Atlântica abundante da região. Então, acabaram com o pau-brasil, né? No entanto, em 1531, devido à decadência dos negócios da coroa portuguesa na Índia, o Brasil volta ao centro das atenções. Uma esquadra de demarcação e de posse de territórios é enviada pelo monarca D. João III à ilha de São Vicente. O chefe da esquadra, o navegador Martim Afonso de Souza, encontra na entrada do atual estuário de Santos, que é a ponta da praia, um pequeno povoado e um atracadouro conhecido como Porto de São Vicente. Um dos degradados trazidos pela expedição de Américo Vespúcio, Cosme Fernandes, fundara aí essa colônia e prosperava graças ao comércio com os indígenas. A vila de São Vicente também refletia a prosperidade das atividades econômicas de Fernandes. Martim Afonso, no entanto, expulsou o Cosme Fernandes das terras e ocupou o Porto de São Vicente. Também distribuiu sesmarias na parte norte da ilha, conhecida como Enguaguaçu, onde se encontravam terras adequadas ao plantio. Aí se estabeleceram colonizadores portugueses tais como Luís de Góis e sua esposa Catarina de Andrade, Domingos Pires, Pascoal Fernandes, Francisco Pinto, Rui Pinto e os irmãos José e Francisco Adorno, que construíram um engenho perto do atual Morro de São Bento. A vida no novo povoado, entre 1530 e 1543, passou a girar em torno do engenho e do plantio. Com a invasão e saqueio da vila de São Vicente por Cosme Fernandes na Guerra de Iguape, que se vingou por haver sido expulso em 1532 por Martins Afonso de Souza, e com o maremoto posterior que danificou seriamente essa vila, a população do povoado de Enguaguaçu só fez crescer. Depois, num outro dia, eu vou falar sobre esse maremoto que teve, que eu tenho matéria, tá? E também aqui, ó, para quem não sabe o que é sesmaria, eu estou contando quando eu falo sobre sobre São Paulo, sobre o crescimento de São Paulo, a história da cidade de São Paulo. Bom, em 1543, com o término da construção de uma capela num outeiro em homenagem a Santa Catarina, pois por Luís de Góis,
Brás Cubas conseguiu a transferência do porto para o sítio de Emguaguaçu, que era mais seguro, e o apoio do povoado era necessário para as embarcações que aportavam e para o fornecimento das mercadorias a exportar. O fidalgo português também levou a cabo a instalação de um hospital nos moldes de Santa Casa de Lisboa, acelerando o desenvolvimento do local. O hospital foi denominado Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos e foi o segundo hospital do Brasil, sendo o mais antigo do país em funcionamento, uma vez que o hospital de Santa Casa de Misericórdia de Olinda foi extinto. O novo povoado de Emguaguaçu passou a ser conhecido como Povoado de Todos os Santos. Uma outra hipótese sobre o nome Santos viria do Porto de Santos que havia em Lisboa, semelhante ao local do novo povoado. Daí então a região próxima, Outeiro, era conhecida como Vila do Porto de Santos e depois apenas Santos. Dessa forma, o povoado cresceu em importância, foi elevado à condição de vila por Brás Cubas em 1546. Data controversa ao ano de 1543 também é definido por certos historiadores. Então, vivendo os seus primeiros anos de ocupação por imigrantes portugueses e espanhóis. A capela de Santa Catarina se tornou a igreja matriz da vila. Ainda hoje comenta-se o fato de Santos ser uma das poucas cidades que conhecem exatamente o seu local de nascimento, o Outeiro de Santa Catarina, que existe até hoje. Bom, atribui-se a fundação de Santos a Brás Cubas, sertanista português que em 1536 recebeu a mais vasta sesmaria do local da capitania de São Vicente. Em 1543, Brás Cubas instalou à margem da Bahia a Casa de Misericórdia de Todos os Santos para abrigar doentes dos navios que chegavam da metrópole. O povoado, com o nome simplificado de Santos, foi elevado à categoria de vila em 1545, como já mencionei lá em cima. Então, hoje nós ficamos por aqui e na semana que vem, na quinta-feira que vem, nós temos mais. Bom, nós voltamos já já após a apresentação da professora Paula Palermo. Aulas de inglês e aulas de português para estrangeiros, online e ou presenciais para algumas regiões. São todos os níveis e idades com foco em conversação. A professora Paula Palermo, eu indico, é uma mulher muito inteligente, uma das melhores alunas da classe, nós estudamos e nos formamos juntas. Então, não é só inteligente, mas ela tem uma cultura muito além das pessoas comuns. Já morou no exterior, viajou para diversos países do mundo e tem um excelente conhecimento da língua inglesa. Então, o contato dela é 11 94015 9908, conforme está aí mostrando no desenho dela. Vamos falar agora sobre o Santos Futebol Clube. As cores iniciais do Santos Futebol Clube eram o branco, o azul e o dourado. Pasmem! Mas como era difícil na época a confecção de uniformes nessas cores, ficou decidido no dia 31 de março de 1913 que o clube passaria a ser alvinegro. A equipe de Santos, em 1913, foi a primeira apresentação do time considerado como jogo-treino e ocorreu no dia 23 de junho de 1912, no campo da Vila Macuco, contra o combinado local chamado Teresa Team. O confronto foi vencido pelo Santos pelo placar de 2-1 com gols de Anacleto Ferramenta e Geraule Ribeiro. O time entrou em campo com a seguinte formação: Julien Fivot, que é goleiro francês, Simon e Ari, Bandeira, Ambrósio e Oscar, Bully,
Gerauli Esteves Fontes e Anacleto Ferramenta. O primeiro jogo tido como oficial aconteceu apenas em 15 de setembro de 1912. O Santos Futebol Clube venceu o Santos Athletic Clube, que era um time formado por ingleses, por 3-2, no campo da Avenida Ana Costa, local onde hoje se encontra a Igreja Coração de Maria. O primeiro gol do confronto foi marcado por Arnaldo Silveira. O tento é considerado o primeiro da história do clube. Os outros 2 gols anotados pelo próprio Arnaldo e por Adolfo Milton Júnior. Desculpa, é Adolfo Milon Júnior. No início de 1913, o Santos recebeu um convite da Liga Paulista de Futebol para disputar o campeonato estadual daquele ano. Esta foi a primeira competição oficial disputada pelo clube. A estreia aconteceu no dia 1º de junho diante do Germânia. Ainda sem experiência, o time santista foi derrotado por 8-1. Uau! Devido ao alto custo das viagens na época, o Santos desistiu do campeonato. A única vitória do time foi contra o rival Corinthians, que também estava estreando pelo placar de 6-3. Após desistir de disputar a competição estadual, o Santos conquistaria o seu primeiro título na história, o Campeonato Santista de 1913. Em 1915, o Santos voltou a disputar o Campeonato Santista, conseguindo o segundo título, embora tenha usado o nome de União Futebol Clube devido à APEA, liga na qual permaneceu afiliado, não ter permitido participar com o nome oficial. Em 1916, o Alvinegro retornaria à disputa do Campeonato Paulista. A competição estadual desse ano ficou marcada na história do clube, pois foi nela que aconteceu a inauguração do estádio da Vila Belmiro. Então, no próximo programa, nós vamos ter mais um pouco da história do Santos. E eu gostei dessa historiazinha assim. Então, eu tirei esta matéria do Memória Santista, tá? E nós voltamos já já após a apresentação do Ateliê Marlene Olim. Na nossa agenda cultural, nós temos no dia 6 de março, às 20 horas, uma palestra com Eury Francis sobre os mistérios da mente humana. Por que ela age contra você? O que isso pode fazer? Então, essa palestra vai ser na Loja Maçônica Alvorada da Serra, na Rua das Camélias, número 18. O estacionamento lá é gratuito, você pode ir e convidar outras pessoas, você pode ir com alguém. E após a palestra do Eury, eu vou falar um pouco sobre a nossa região, sobre o trabalho que eu fiz do roteiro histórico e cultural aqui da nossa região do Butantã, que pega Vila Sônia, Morumbi e toda essa região, todos os distritos aqui, ok? Bom, nós temos também o programa Talk Clóvis Ribeiro, todas as quintas-feiras, das 11 do meio-dia a 1 da tarde, e o programa
Olhar Cidadão, com Clóvis Ribeiro, também os 2 programas são na Rádio Cidadã FM, e o contato para agenda e divulgação é o 11 99 202 5160, para falar diretamente com o Clóvis Ribeiro, que é diretor de programação e apresentador da Rádio Cidadã FM. Eu espero vocês em todos os programas, inscrevam-se no canal e desejo um final de semana iluminado. Até o próximo programa.